Eu começo este relato pedindo que você se inscreva no canal Vozes da Escravidão e deixe seu like, porque cada gesto de vocês mantém vivas as histórias que o tempo tentou apagar. Tenho 40 anos e trago no corpo e na alma cicatrizes que não se veem à primeira vista. Nasci no terreiro de uma fazenda onde o sol parecia queimar mais forte sobre os que carregavam correntes invisíveis. E desde cedo aprendi que a vida podia ser medida tanto pela força dos braços quanto pela resistência silenciosa do coração. Minha mãe Benedita era uma mulher de coragem e fé, e foi dela que herdei o hábito de segurar o mundo com as duas mãos. Mesmo quando ele insistia em escorregar, meu pai, desaparecido ainda quando eu era menina, deixou um vazio que se tornou pergunta sem resposta. A ausência dele era como um eco constante, lembrando-me de que nossas histórias eram escritas em páginas arrancadas, onde nomes se perdiam e lembranças eram apagadas sem a força. Cresci entre os sons de correntes arrastando, do couro estalando, das carroças carregadas e das ordens frias que caíam, como chuva pesada. Mas também cresci entre murmúrios de canções antigas, entre abraços roubados no fim do dia, entre risadas breves que resistiam como pequenas tochas no meio da escuridão. Minha infância foi feita de pés descalços correndo sobre a terra dura, de mãos calejadas, aprendendo a ajudar na cozinha. De olhos atentos a cada gesto de minha mãe, que sempre dizia, sem dizer que eu precisava aprender a me defender em silêncio. E foi nesse silêncio que aprendi a observar as estrelas, como se cada uma fosse uma promessa de que havia um amanhã. E eu, as secas da fazenda. Eu me lembro de como os dias começavam antes mesmo do sol nascer. O canto dos galos não era convite, mas sentença. Hora de levantar, de carregar água, de varrer o terreiro, de preparar as tarefas que não tinham fim. A casa grande lançava sua sombra sobre nós como uma presença vigilante, e eu, menina ainda, aprendi a medir passos para não atrair olhares. A cozinha era meu primeiro território, onde o cheiro do café fresco se misturava ao da lenha queimando, ali sob o comando de mulheres mais velhas. Eu descobri que cozinhar era também uma forma de resistência. Cada prato preparado escondia segredos de sobrevivência, temperos que guardavam a memória de quem veio antes. O dia seguia com trabalhos que pareciam nunca terminar. Eu ajudava a lavar, costurar, carregar até que o corpo pedisse trégua, e mesmo assim ainda havia as noites, quando nos reuníamos à beira da senzala, trocando histórias baixinho, com medo de que nossos sonhos fossem ouvidos. A adolescência chegou cedo demais como um peso que dobrava meus ombros, e foi nesse tempo que descobri o poder das palavras sã. Encontrei escondido entre trapos um almanaque esquecido, e cada letra lida era como uma chave que abria portas invisíveis. Eu copiava palavras no chão batido com carvão e sentia que, mesmo sem autorização, eu roubava um pedaço de liberdade. Era como se a cada frase eu desenhasse dentro de mim um horizonte novo, ainda distante, mas possível. Naqueles anos de juventude, a fazenda parecia crescer em torno de mim, como um labirinto que não oferecia saídas. O trabalho se multiplicava, e eu aprendi a suportar as horas como quem carrega pedras no peito. O corpo ainda jovem se acostumava à exaustão, mas a mente buscava refúgios onde pudesse respirar. Eu encontrava esses refúgios nos detalhes, no som dos grilos durante a noite, no balançar das árvores ao vento, no cheiro da chuva que chegava anunciando vida nova. Cada elemento da natureza parecia me ensinar que a resistência não era feita apenas de força bruta, mas também de paciência e persistência. Foi nesse tempo que comecei a perceber o olhar de um homem que trabalhava nos campos próximos. Ele tinha as mãos marcadas pelo peso da terra, mas os olhos carregavam algo que não era possível sufocar: esperança. Entre nós não havia palavras, mas havia uma compreensão silenciosa. Nos instantes em que nossas rotinas se cruzavam, eu sentia um calor diferente no peito, como se, pela primeira vez, o mundo me mostrasse que podia haver ternura no meio da cor.
dor. Esse sentimento novo me assustava porque eu sabia que amar era também arriscar. E arriscar naquele tempo podia custar caro. Mas ao mesmo tempo, era como se a própria vida me dissesse que sem amor não há resistência e que, se eu quisesse me manter inteira, precisaria permitir que aquela chama se acendesse. Mês, montou. A aproximação entre nós aconteceu como acontecem os rios que correm escondidos sob a terra. Primeiro imperceptível, depois inevitável. Cada olhar trocado era uma silente que rochelle. E logo me vi carregando no peito um jardim secreto. Os encontros eram breves, roubados entre tarefas, mas intensos como relâmpagos que iluminam a noite. Eu sabia que a fazenda não permitia esse tipo de afeto, que as correntes invisíveis se estendiam também ao coração, mas a chama crescia mesmo assim. Foi então que descobri que amar era, naquele contexto, um ato de resistência tão poderoso quanto qualquer rebelião. O trabalho diário parecia menos árduo quando eu sabia que, em algum momento, encontraria novamente aqueles olhos. E na solidão da noite, enquanto descansava em silêncio, meu corpo cansado se preenchia de lembranças breves que sustentavam minha vontade de continuar. Mas a vida, sempre implacável, não tardou a nos lembrar de que a felicidade para nós nunca vinha sem custo. Decisões da Casa Grande alteraram os caminhos da fazenda, e homens foram enviados para longe. Ele estava entre eles. A notícia caiu sobre mim como tempestade inesperada, quebrando meus sonhos em pedaços e me deixando sozinha diante de um horizonte que parecia se fechar. O dia da separação ficou gravado em mim como uma ferida aberta. Eu não tive direito a despedidas nem a explicações, apenas o silêncio imposto pela brutalidade das ordens. Vi o vazio crescer ao meu redor, e pela primeira vez, senti medo de que a saudade fosse forte demais para ser suportada. No entanto, mesmo em meio à dor, descobri dentro de mim uma força que eu não sabia existir. Decidi que não permitiria que a ausência apagasse o que vivemos, porque sabia que esquecer seria como morrer em vida. Transformei a saudade em alimento, deixando que ela me empurrasse para frente em vez de me paralisar. O trabalho me mantinha ocupada, mas, em cada gesto, havia uma lembrança dele. No levantar dos baldes pesados, eu via sua força. No cuidado com as plantações, eu sentia suas mãos. E à noite, quando o cansaço me esmagava, eu conversava comigo mesma, em silêncio, repetindo promessas que me impediam de desmoronar. Aprendi então que a esperança pode ser invisível, mas se torna tão concreta quanto a terra sob os pés quando decidimos soltá-la. O tempo passou, mas a ferida da separação não cicatrizou. A fazenda mudou de dono e novas regras foram impostas. Mas a essência da vida ali seguia dura e pesada. Foi nesse cenário que eu comecei a perceber que minha dor poderia ser transformada em algo maior. Encontrei força em me unir a outras mulheres, em dividir o peso das tarefas e, principalmente, em compartilhar histórias que nos mantinham vivas. Descobri que a memória era uma arma poderosa. Ao recordar nossas raízes, mantínhamos acesa a chama que tentavam apagar. Começamos a nos organizar em pequenos gestos de resistência, como plantar ervas escondidas que serviam tanto para remédio quanto para alimento, e ensinar às crianças as antigas canções que falavam de liberdade. Eu sentia que, embora tivesse perdido meu amor para a distância, ganhara em troca uma nova forma de lutar. Passei a ser vista como alguém que sabia acalmar dores e inspirar coragem, e isso me deu uma razão para continuar. Era como se, ao cuidar dos outros, eu também estivesse costurando minhas próprias feridas. A saudade, porém, nunca deixou de me visitar. Ela vinha nas noites mais silenciosas, sentava-se ao meu lado e me lembrava de que o coração ainda sabia amar. Mas eu não deixava que essa dor me paralisasse. Pelo contrário, transformava em movimento. Foi nesse tempo que comecei a negociar pequenos quitutes produzidos com outras mulheres, vendendo-os em feiras distantes.
Cada moeda conquistada era símbolo de vitória, não apenas financeira, mas moral. Era como dizer ao mundo que podíamos sobreviver e criar algo nosso, mesmo que tudo tentasse nos esmagar. Nessas idas e vindas, passei a conhecer pessoas novas, ouvir histórias diferentes e entender que havia vida para além da fazenda. Era como respirar ar fresco depois de anos em cativeiro, e foi em uma dessas feiras, entre bancas de frutas e cestos de farinha, que reencontrei os olhos que jamais esqueci. O reencontro foi inesperado e arrebatador. Eu estava debruçada sobre uma banca de tecidos quando senti o peso de um olhar conhecido. Ao erguer a cabeça, o mundo pareceu parar por um instante. Lá estava ele, mais velho, com marcas que o tempo havia deixado, mas ainda com a mesma centelha nos olhos. Senti meu corpo estremecer, como se todos os anos de espera tivessem se dissolvido naquele instante. O coração, que aprendera a viver em silêncio, explodiu em um turbilhão de emoções. Não houve necessidade de palavras, porque a vida já havia falado por nós. Naquele dia, percebi que o amor verdadeiro não morre, apenas hiberna, esperando o momento certo para florescer novamente. Voltamos a nos encontrar, primeiro com cautela, depois com a certeza de que ainda havia futuro para nós. E foi a partir desse reencontro que comecei a acreditar que, mesmo em meio à dor e à opressão, a vida ainda podia nos dar a chance de recomeçar. Depois do reencontro, percebi que a vida, mesmo dura, às vezes se permite ser generosa. Nós começamos a reconstruir aquilo que o tempo havia tentado apagar. Os primeiros encontros eram tímidos, cercados pela prudência que as feridas antigas nos ensinaram a cultivar. Logo, a prudência deu lugar à necessidade de viver plenamente aquilo que tínhamos esperado por tantos anos. Foi um recomeço, mas não ingênuo. Sabíamos dos perigos dos julgamentos, das correntes invisíveis que ainda rondavam nossos passos. Mesmo assim, havia algo de indomável em nós. Uma força que dizia que não poderíamos mais desperdiçar os dias. Ele se integrou à comunidade, ajudando nos mutirões, partilhando experiências, trazendo consigo aprendizados que carregara durante os anos longe. E eu me redescobri ao lado dele, não mais como a jovem assustada que um dia ficou para trás, mas como mulher madura, que sabia do peso da vida e da leveza rara que se encontra nos momentos de amor verdadeiro. À medida que nossos caminhos se entrelaçavam novamente, percebi que a saudade que antes me corroía havia se transformado em solo fértil, pronto para que plantássemos juntos uma nova história, desta vez marcada pela escolha consciente de permanecer lado a lado, não apenas pela paixão, mas pela convicção de que nosso amor é parte da resistência. O amor, agora vivido em sua plenitude, se tornou o alicerce de uma vida mais justa. Com ele aprendi que a luta não precisava ser solitária, que dividir os pesos tornava a caminhada menos árdua. Nossa comunidade crescia, organizada em torno da ideia de que a união era a arma mais poderosa contra as injustiças que ainda nos cercavam. Juntos criamos hortas mais produtivas, ampliamos as feiras, ensinamos os mais jovens a ler e escrever, para que o futuro não fosse mais um território de escuridão. Cada conquista era celebrada como se fosse uma vitória coletiva, porque sabíamos que nenhuma liberdade é completa se não for compartilhada. Meu companheiro, com sua força e serenidade, mostrando que mesmo os mais dolorosos exílios podiam dar frutos quando transformados em aprendizado. A cada novo passo, eu me sentia mais inteira, mais conectada com minhas raízes e com a certeza de que a nossa luta não era em vão. E foi nesse contexto que percebi que o amor, além de ser refúgio, era também ferramenta de transformação. Ele nos impulsionava a não apenas sobreviver, mas a sonhar, a projetar horizontes que antes pareciam impossíveis. Os anos seguintes foram de provações intensas. A seca se abateu sobre um castigo, queimando plantações e reduzindo nossas reservas. O trabalho multiplicou-se.
e as preocupações com a fome rondavam nossas casas, mas foi justamente nesse momento que descobrimos a força da fé. Solidariedade, revezávamos o pouco que tínhamos, cuidávamos uns dos outros, e não deixávamos ninguém ser engolido pelo desespero. O amor ao meu lado se transformou em companheirismo profundo. Juntos, enfrentávamos cada dia como se fosse uma batalha. Quando a doença chegou, levando alguns dos nossos, organizamos vigílias. Partilhamos remédios de ervas e resistimos mais uma vez. Cada vida preservada era um triunfo. Eu sentia que nossa história, marcada por tanto sofrimento, agora se tornava exemplo de perseverança. A dor não havia desaparecido, mas já não nos definia por completo. Éramos feitos também da alegria que surgia em pequenos gestos, no riso das crianças, na esperança renovada de cada amanhecer. E foi nesse tempo difícil que aprendi que a liberdade não é apenas o oposto da escravidão, mas a capacidade de escolher amar, cuidar e permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor tenta nos destruir. Com a volta das chuvas, nossas plantações floresceram novamente. Foi como se o próprio céu tivesse se compadecido de nós. A terra, antes seca e rachada, se vestiu de verde, e a abundância trouxe de volta o riso que andava esquecido. Aproveitamos esse renascimento para expandir nossos sonhos. Construímos um galpão que servia tanto para guardar ferramentas, quanto para ser espaço de encontros. Nas noites de lua cheia, transformávamos aquele lugar em sala de aula, iluminada por lamparinas e pela vontade de aprender. Ensinar as crianças a escrever seus nomes era como plantar futuro. Cada letra desenhada no papel era vitória contra séculos de silêncio imposto. Eu me sentia renascendo junto delas, como se a menina que um dia arriscava a palavra sã no chão com carvão finalmente encontrasse o direito de se expressar livremente. O amor ao meu lado crescia em maturidade, não era mais fogo impetuoso, mas chama constante, que aquecia nossa casa e sustentava nossa comunidade. E eu, mulher de 40 anos, sentia que cada ruga, cada cicatriz, era testemunha não apenas de dor, mas também de superação. Os rumores da cidade começaram a chegar até nós. Falava-se de novas leis, de direitos conquistados, de promessas que poderiam mudar nossa condição. Mas também sabíamos que o papel aceita tudo, enquanto a realidade exige coragem. Organizamos uma comissão para reivindicar terras e contestar antigas dívidas impostas injustamente. Eu estive entre os que foram à cidade, atravessando corredores de prédios frios, levando comigo não apenas documentos, mas a força da memória coletiva. Lá, diante de homens que nos olhavam com desdém, senti que não estava sozinha. Carregava comigo as vozes de todos que já não estavam, mas que viveram e resistiram para que aquele momento fosse possível. As respostas não vieram de imediato, mas a simples presença ali já era uma vitória. Voltamos cansados, mas esperançosos, sabendo que a justiça é obra lenta, mas possível, e ao chegar em casa, senti novamente o calor do amor que me esperava. Lembrando-me de que cada passo que dávamos juntos era mais forte do que qualquer muro levantado contra nós. Com o tempo, as vitórias começaram a aparecer, ainda que pequenas. Conseguimos garantir o direito sobre uma parte das terras, onde já trabalhávamos, e isso significou mais do que propriedade, significou dignidade. Plantamos com mais confiança, sabendo que a colheita seria nossa. As crianças cresceram aprendendo não apenas a escrever, mas também a sonhar, e eu me orgulhava de ver nelas o reflexo de um futuro que antes parecia inalcançável. A comunidade se tornava cada vez mais unida, celebrando cada conquista com música, dança e partilha. Nessas festas simples, eu me permitia sentir a felicidade sem culpa, lembrando que a alegria também é forma de resistência. O amor seguia firme, presente em cada detalhe, no pão repartido, na casa organizada, no abraço ao final do dia. Eu compreendi que a liberdade não era apenas o direito de caminhar sem correntes, mas também a possibilidade de viver plenamente o amor, de rir, de descansar, de olhar para o futuro sem medo.
E foi nesse amadurecimento que percebi que minha vida, marcada por tanta dor, havia se transformado em testemunho de que a esperança é capaz de florescer, até mesmo no solo mais árido. Ainda assim, o caminho não foi livre de desafios. O preconceito persistia, os olhares tortos nos seguiam, e muitas vezes éramos lembrados de que a liberdade formal não apaga séculos de opressão. Mas eu já não me deixava abater como antes. Agora eu tinha voz e usava-a para ensinar, para denunciar, para inspirar. Tornei-me narradora da nossa história, registrando em cadernos tudo aquilo que vivemos, para que as próximas gerações não precisassem começar do zero. O amor, já maduro, era minha fortaleza. Juntos enfrentamos perdas, doenças, dificuldades financeiras, mas nunca deixamos de acreditar que valia a pena lutar. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada lágrima, cada ferida foi tijolo que construiu o caminho até aqui. E mesmo com 40 anos de vida, sinto que ainda tenho muito a oferecer. Nós, Glória, mas porque sei que a luta continua e que cada história contada é uma arma contra o esquecimento. A notícia de que parte da terra agora nos pertencia modificou a respiração do lugar. Eu acordava antes do sol, estendia as mãos para o horizonte e sentia que o ar já não pesava como ferro. Restavam dívidas, papéis, encontros tensos na cidade e desconfianças antigas. Mas algo dentro de mim começava a mudar de forma, como água que encontra o próprio leito. Passei a organizar plantios rotativos, a estudar com os mais velhos o calendário das chuvas, a anotar num caderno surrado o que dava certo e o que precisava ser corrigido. A cada fileira de feijão que vingava, eu reconhecia o rosto de quem lutou antes de mim. A cada muda de mandioca, a lembrança de mãos ancestrais parecia me guiar. Meu companheiro dividia comigo o cansaço e a alegria, e nosso lar cresceu em silêncio humilde, uma janela mais para o vento, um canto arrumado para livros doados, um fogão que repartia calor com quem chegava tarde. A comunidade nos chamava quando o problema era grande, mas eu sabia que a vitória morava nos detalhes, na água filtrada, na horta coberta com palha, na roda de leitura que juntava crianças curiosas e adultos desejosos de aprender. Eu me sentia árvore e raiz, tronco e semente, e percebia que nada floresce sozinho. Nem todos aceitaram nosso avanço. Olhares cortantes voltaram a rondar as cercas, e boatos perversos tentaram nos dividir. Alguns comerciantes da cidade nos vendiam caro e compravam barato, como se a dignidade tivesse preço, que eles mesmos pudessem definir. Foi quando decidimos criar nossa cooperativa, desenhada em folhas de papel pardo e sustentada por promessas. Houve falhas, desentendimentos, pequenas desonestidades corrigidas na raiz. Eu aprendi a ouvir o desalento de quem se sentia deixado de lado e a oferecer lugar à mesa para que ninguém virasse inimigo. Do próprio sonho, nos dias de feira, levávamos alimentos lavados, embalados com capricho, e um cartaz simples anunciando que ali ninguém ficava sem comida. Algumas pessoas se aproximavam com curiosidade, outras se afastavam por preconceito, mas o tempo, artesão paciente, começou a dobrar os contrários. As contas fecharam pela primeira vez, num fim de tarde de céu cor-de-brasa, e eu chorei sozinha atrás do galpão. Não de fraqueza, mas de gratidão. Ali confirmei que administrar também é verbo de quem luta. A escola noturna cresceu. A lousa improvisada ganhou moldura, as lamparinas foram substituídas por fios que trouxeram luz até nós, e o alfabeto deixou de ser mistério para virar instrumento. Eu preparei cadernos com capas de papelão e escrevi o nome de cada aluno com letra grande e uma intenção silenciosa. Que ninguém mais assinasse a própria história com vergonha. Nas aulas, a geografia do nosso mundo aparecia nos mapas. Riscados à mão, a história que nunca contaram direito surgia nos relatos dos mais velhos, que lembravam caminhos, cantigas, avisos do corpo, segredos da mata. Eu me reconhecia como peça de uma engrenagem bonita,
onde cada saber encontrava seu encaixe. Nas noites de chuva, o barulho no telhado ritmava a leitura. E eu via olhos adultos brilharem com a mesma fome das crianças. O aprendizado transbordou para as casas. Receitas foram passadas de modo escrito, recados eram deixados em bilhetes, listas de compras ganharam autonomia. Eu percebi que alfabetizar é abrir portas dentro das pessoas e que esse vento novo reorganiza móveis antigos. A liberdade em nós começou a falar com a própria caligrafia. As provações voltaram a visitar. Uma enchente desceu do morro com fúria, invadiu hortas, arrancou cercas, levou ferramentas. Vimos a água suja engolir os canteiros mais promissores e, por um instante, o desalento ensaiou sua velha dança. Mas a cooperação já estava entranhada no tecido do lugar. Dividimos abrigos, resgatamos galinhas assustadas, salvamos sementes de dentro de sacos encharcados, secamos as poucas roupas ao calor dos fogões. Eu organizei um mutirão de faxina que durou 3 dias e 3 noites de revezamentos pacientes. Quando a lama deu trégua, reerguemos a horta a 4 mãos, instalamos valas para a água escapar sem devastar. Cobrimos o solo com folhas, a enchente não levou nossa vontade. Na semana seguinte, flores tímidas surgiram no meio do estrago e crianças as cercaram com pequenas estacas para que ninguém pisasse. Foi assim que entendi que resiliência é a arte de reaprender a respirar, mesmo quando o peito arde. Meu companheiro ajeitou minha cabeça em seus ombros, na beirada do entardecer, e, sem palavras, eu soube que ainda éramos casa. No meio da reconstrução, uma dor nos atingiu por dentro. Eu perdi um bebê antes do tempo, e a vida pareceu desabar para dentro de mim como o telhado que cede sem aviso. O corpo, acostumado a suportar pesos externos, desconhecia aquele vazio íntimo, aquela ausência de futuro que eu já acariciava com sonhos simples. A comunidade nos cercou de cuidados, e eu descobri que o luto também pode ser repartido como as mulheres me ensinaram infusões para acalmar a febre. Os homens assumiram tarefas extras, em silêncio solidário, e as crianças, sem entender plenamente, deixaram flores miúdas na janela. Demorei a aceitar que a perda também compunha nossa história, e que amar não tem garantia de chegada. No retorno ao trabalho, senti que minhas mãos ganhavam delicadeza nova, como se tocassem o mundo com cautela para que nada se quebrasse de novo. Meu companheiro me lembrava, com presença constante, que a vida não é linha reta, é rio que contorna pedras e ainda assim segue. Eu me ergui devagar, bloco por bloco, reconstruindo a casa dentro de mim. Quando as forças voltaram, propus um projeto de saúde comunitária. Reunimos saberes benzedeiras, conhecimentos de agentes da cidade e experiências cotidianas. Criamos um caderno de receitas e cuidados, sal de reidratação, xaropes de ervas, compressas, alertas para sinais de perigo, marcamos dias para visitas às casas mais distantes, montamos um pequeno armário de remédios e combinamos um fundo solidário para comprar o que faltasse. A primeira noite de vigília foi para um idoso com febre teimosa, a segunda para uma gestante que precisava de repouso e alimento. O galpão virou posto de acolhimento sem placa, sustentado por vozes e mãos. Percebi que cuidar também alfabetiza o corpo, ensinando-o a reconhecer limites e pedir ajuda sem culpa. O amor em casa encontrou outros nomes: descanso garantido, água no copo da madrugada, cobertor puxado sem alarde. Nossos dias ganharam dignidade que não se mede em moedas. Mas em fôlego, no final da semana, pendurei no galpão uma pequena placa de madeira. Ali a vida se organiza para não perder ninguém. As disputas por terra reacenderam em região vizinha, e o medo soprou em nosso ouvido lembranças de tempos cruéis. Eu participei de reuniões tensas, onde a palavra precisa se equilibrar entre firmeza e prudência. Redigimos ofícios, buscamos apoio jurídico, aprendemos a linguagem fria das repartições, sem abandonar o calor do nosso sentido de justiça.
Em certos dias senti que o chão sob os pés vacilava, mas a memória dos que abriram caminho devolvia estabilidade. Nas madrugadas insones eu revisava mapas, contava passos. Confirmava marcos, como quem borda proteção ao redor do que ama. A comunidade inteira ensaiou o que fazer em caso de ameaça. Quem chama socorro, quem abriga crianças, quem fecha os portões, quem documenta. Sabíamos que a violência circula pelas frestas, mas também sabíamos que a coesão confunde seus caminhos. Voltamos da cidade com um parecer que nos fortalecia. Não era o fim da batalha, mas o vento mudou de direção. Ao cruzar a porteira naquele dia, eu senti que o horizonte respirava junto conosco. Com as tensões acalmadas, retomamos nossos projetos de cultura e memória. Montei com doações e achados um pequeno museu vivo, ferramentas antigas, fotografias resgatadas, cadernos de receitas, pedaços de correntes que o tempo não conseguiu engolir. Ao lado, uma prateleira com livros e um caderno de visitas, onde cada pessoa registrava uma lembrança. Às sextas, promovíamos rodas de canto e os tambores, antes quase esquecidos, voltaram a ditar o pulso das noites. Crianças aprendiam passos antigos e inventavam novos, como se costurassem o tempo num tecido único. Eu caminhava por aquele espaço como quem guarda um fogo sagrado, vigiando-o para que jamais se apagasse. A autoestima palar que um dia me soava distante, começou a morar nos ombros erguidos. A venda ganhou fregueses fiéis, a escola multiplicou alfabetizados, o galpão de saúde viu diminuir filas por causa da prevenção. Em alguns fins de tarde, deitávamos no chão do terreiro para assistir estrelas e eu agradecia por ainda enxergar beleza depois de tudo. Meu corpo aos 40 pedia pausas que eu antes ignorava. Aprendi a escutar meus limites como quem escuta a água na noite. Tirei um dia por semana para silêncio, organizei as tarefas para não transformar cuidado em uma. Deleguei funções que eu insistia em abraçar sozinha. Descobri que dizer não, às vezes, é a forma mais honesta de sustentar o sim. Nesses momentos de recolhimento, eu revisava meus cadernos, atualizava listas, planejava aulas, desenhava safras, também revisitava o luto já com ternura, como quem limpa um cômodo que ficou fechado tempo demais. O amor, companheiro paciente, celebrava minhas pausas com a mesma alegria com que comemorávamos colheitas. A maturidade me ensinou que a superação não é corrida, é travessia, com fôlego e prudência. Voltei a caminhar por trilhas próximas, a observar pássaros, a colecionar pedras lisas que cabem na mão. Em cada objeto simples, eu via um espelho do que nos sustenta: constância, abrigo, paisagem. Eu me reconhecia inteira, não porque nada faltasse, mas porque aprendi a acolher o que falta. Chegou então a oportunidade de expandir nossos mercados. Uma cooperativa de outra região convidou-nos para integrar uma rede de trocas. A exigência era rigor, qualidade, prazos, transparência. Eu tremi por dentro, temendo que o salto rompesse laços internos, mas a coragem falou pela experiência. Estabelecemos equipes, padronizamos rótulos, treinamos contas. O primeiro caminhão partiu numa manhã de céu pálido. Eu o segui com os olhos até sumir. Tal sim a curva sentia. Da parte de mim viajava junto. Quando o pagamento retornou, justo e pontual, celebramos com comida farta e música. Ponto. O dinheiro não resolveu todas as questões, mas alargou possibilidades. Compramos um triturador, reforçamos o telhado, criamos bolsas de estudo. A rede nos trouxe também histórias de outras comunidades, vitórias e tropeços que viraram aprendizado mútuo. Nesse vai e vem, percebi que pertencer é verbo que se conjuga para fora, para dentro, e que nossa identidade, longe de se diluir, ganhava contornos mais nítidos quando espelhada em experiências. Irmãs. A escola ganhou um anexo de madeira clara, janelas amplas e mesas onde as mãos descansavam sem aperto. Eu desenhei no quadro um rio e escrevi nomes nas margens, lembrando a todos que a vida caminha com afluentes. Iniciamos oficinas de escrita de si e os relatos nasceram tímidos, depois caudalosos.
Idosos narraram travessias, jovens contaram seus primeiros empregos, homens dividiram medos guardados em silêncios espessos. Ao lerem uns aos outros, descobriram que a dor compartilhada perde dentes e que a alegria exposta, puxa, dança. Organizamos um livreto com esses testemunhos e o lançamos numa noite de lua derramada. Eu segurei o primeiro exemplar, como quem sustenta um recém-nascido, sabendo que ali estava a prova viva de que ninguém nos pare. Roubaria outra vez o direito de dizer. A palavra em nós deixou de ser visita para virar moradora com endereço fixo. E quando uma criança, ao final, me mostrou seu nome escrito com firmeza, eu vi diante de mim o futuro assinando presença. Vieram tempos de carestia na cidade, e alguns tentaram explorar nosso esforço cobrando taxas abusivas de transporte e armazenagem. Respondemos com inteligência, fortalecemos a rede de trocas, criamos pontos de entrega compartilhados e combinamos compras coletivas de insumos. Enquanto as pressões apertavam, nossas mãos calibravam soluções. Perdi noites, ganhei clareza. Em uma madrugada, anotei num papel a palavra governança e passei dias traduzindo-a para o nosso modo. Descobri que ela cabia nos nossos conselhos, nas assembleias, nos combinados que não dependiam de chefes, mas de responsabilidade. O galpão ganhou um mural com metas e cada meta virou motivo de conversa, não de culpa. Erros foram assumidos sem castigos humilhantes. Acertos celebrados sem vaidade. A comunidade me ensinou que o poder, quando circula, não adoece. Eu me senti menos cansada quando entendi que a liderança saudável distribui fósforos em vez de centralizar o fogo. No silêncio de um domingo, decidi visitar o cemitério antigo, onde cruzes tortas guardam nomes apagados. Levei flores do nosso quintal e um caderno. Sentei perto de uma pedra sem inscrição e contei em pensamento o que havíamos construído: a horta reerguida, a escola viva, o posto de cuidado, a cooperativa que avançava. Pedi licença às ausências e prometi que nosso trabalho honraria cada passo que o passado precisou dar descalço. O vento mexeu o capim e eu compreendi que a memória não pede plateia, pede continuidade. Voltei com as mãos cheirando a terra e o coração desarmado de pressa. Encontrei a comunidade montando mesas para uma partilha. O alimento espalhado ao sol parecia uma bandeira sem letras, mas de significado cristalino. Sobrevivemos e seguimos. Meu companheiro me reconheceu de longe e estendeu um espaço ao meu lado. Ali, entre risos, pratos e histórias, soube que a vida, apesar de seus cortes, entregava-nos suturas firmes. Os frutos mais bonitos daquela estação foram os rostos. Vi jovens assumindo tarefas com um brilho nos olhos. Vi mulheres se reconhecendo chefes de si. Vi homens desaprendendo violências para aprender cuidados. Vi uma menina negra com os cabelos trançados liderar uma roda de leitura e um rapaz, antes arredio, conduzir com paciência o concerto de um telhado. Eu me olhava no espelho d'água do tanque e reconhecia uma mulher inteira, costurada por cicatrizes que já não doíam todo dia. O amor ao meu lado seguia como chão seguro, e nossa casa, ainda simples, tornou-se ponto de chegada e partida. Em noites calmas eu revisava meus cadernos e percebia que a palavra superação não era troféu pendurado na parede, mas prática cotidiana. Levantar quando cai, pedir ajuda quando pesa, repartir quando sobra, buscar quando falta. Era isso que eu queria legar às crianças, não um mito de força invencível, mas um caminho de vínculos. A liberdade, assim, ganha igual músculos. Agora, ao concluir este relato, volto à menina que riscava o chão com carvão e à mulher, de 40 anos, que aprendeu a transformar perdas em ferramentas. Minha história é de muitos, porque a dor que nos atravessou nunca veio sozinha. Trouxe também sementes de resistência, que aprendemos a plantar com paciência, lágrimas e riso. O amor que reencontrei tornou-se lar e ponte. A comunidade que construímos virou abrigo e escola. A memória que preservamos firmou-se como um mapa para quem chegar depois. Sei que a luta continua além destas linhas,
porque a injustiça troca de roupa, mas não muda fácil de intenção. Ainda assim, escolho a esperança como trabalho diário. Preparar o solo, aquecer a sopa, abrir o livro, estender a mão, se você caminhou comigo até aqui. Peço que se inscreva no canal Vozes da Escravidão e deixe seu like para que essas vozes encontrem mais ouvidos e mais corações. Que nossas vidas inteiras e imperfeitas sigam escrevendo um futuro onde ninguém precise pedir licença para existir.